Então, hoje, nosso encontro de novo com o pessoal da Biologia, 7º semestre, aguardando os alunos entrarem. Estou esperando os alunos entrarem. Ah, só a aluninha aí que... Só vou fechar a janela um pouquinho, pessoal, que a minha cachorrinha late e aí vai atrapalhar a gente. Volto num segundinho só. Bom, acho que o pessoal vai atrasar um pouquinho, então eu vou dando início à aula, que daí vocês assistem gravada, então, tá, pessoal? Então, hoje a gente continua com o nosso assunto dentro de zoologia, né? Só um pouquinho aqui. Vou também fechar essa janela, para que a gente fique mais aqui, né? Vamos iniciar, então, hoje, né, o assunto sobre, então, o subfilo vertebrata, tá? A gente já falou, então, dos protocordados, dos hemicordados, dos protocordados, e agora a gente começa a entrar realmente no subfilo vertebrata, tá? Então, toda classificação pertence ao filo cordata. Dentro dos cordados, nós temos também o subfilo vertebrata, né? Ao qual a gente mais chama de craniata, ou também eucordados, os verdadeiros cordados, tá? Então, vamos lá aumentar aqui um pouquinho para que a gente possa ver melhor, tá bom? Qualquer dúvida depois, pessoal, dessa aula, só fazer as anotaçõezinhas, tá? E tentar comparecer para que a gente possa deixar, então, essa discussão aí mais ampla e para que todos possam ter acesso, então, às dúvidas de todo mundo e que pode ser até mesmo em comum essas dúvidas, tá? Bom, a gente já apresentou na última aula, né, essa divisão que a gente tem, essa classificação do subfilo vertebrata, né? Vamos continuar falando vertebrata, que a gente está acostumado, mas lembre-se que, né, a nova denominação, então, é dizer craniata, mas nossa literatura ainda vem escrito vertebrata, né? Bom, a gente falou que a gente tem 7 classes que, na verdade mesmo, quando a gente for iniciar a falar sobre ciclóstomas, tá? A gente trata esses agnatos como uma superclasse, tá bom?
mas que eles iniciam aí, então, essa nossa discussão acerca de vertebrados inseridos aí dentro desse grupo de peixes, tá? Então, já falamos que, então, o grupo de peixes vão ser representados por condrictes e osteítes, que são peixes cartilaginosos e peixes ósseos, né? E depois outros vertebrados, nós temos o grupo dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos, que são considerados o grupo dos tetrápodes, tá? Então, anfíbios até mamíferos, grupo de tetrápodes. Outra classificação maior em que nós temos, então, condrictes, peixes cartilaginosos, né, e outros, até mamífero, aqui em vermelho, então, todas esses grupos, esses agrupamentos aqui, nós temos, então, esses animais chamados de gnatostomados, isso é, possuidores de mandíbula, enquanto ciclóstomas, né, que a gente vai iniciar com esse grupo aqui, são considerados agnatos, isso é, sem a mandíbula ou a maxila, são peixes sem maxila, então, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro grupo. Bom, aqui a gente coloca, né, que os peixes estão classificados em 3 grandes classes, mas que nós temos essa aqui, olha, considerada uma superclasse, né? São peixes, então, que não vão possuir maxilas, e a gente parte, então, desse estudo, né, da introdução do assunto de vertebrados a partir deles, então. E logo mais a gente verá, então, os peixes condrictes e osteítes, que já são peixes que vão possuir, então, as mandíbulas, as maxilas, então, tá? Bom, aqui a gente tem uma representaçãozinha, né, ó, a gnata. Eu acho que vou fechar aqui, tá, pessoal? Ou vou ficar dançando um pouquinho para não fechar muito aí a visão de vocês, tá? Bom, a gnata é o primeiro grupo, então, de vertebrados a se diferenciar, tá? Dentro, então, das águas lá que nós temos muitos seres viventes, então, nós temos esses primeiros vertebrados aparecendo aí, se diferenciando. São os agnatos, portanto. Eles possuem características primitivas, né? Não vão possuir apêndices pares. Se a gente fala principalmente nesses animais, estando nesse ambiente aquático, a gente já pensa em apêndices como caudas e também as nadadeiras, tá, gente? Então, nada de ter nadadeiras pares aí dentro desse grupo de animais que são os agnatos, tá? Vão possuir notocorda persistente, não somente lá durante o desenvolvimento embrionário, mas que essa notocorda está presente durante todo o período da sua vida, tá? Avanços em relação aos protocordados, né, que nós vimos lá, que eram, então, as assídeas, né? Vimos também aquele peixinho, o anfioxo. Então, em relação àqueles 2 grupos que nós vimos, então, o que é que eles apresentam, né? Então, os vertebrados vão aparecer com crânio, né, e encéfalo tripartido. Então, nós temos já esse encéfalo tripartido com regiões bem diferenciadas, então. A primeira aparição de material ósseo também. Então, armaduras ósseas aí externas começam a aparecer também, tá? Então, nós temos aí formas, eu vou já... Só um pouquinho, pessoal, eu vou habilitar a sala, tá? Acho que agora fica mais fácil. Estamos aqui. Oi, Bianca, boa noite. Eu já dei um início aqui, mas está bem no comecinho, tá? Bom, então, deixa eu só ver se eu ativei o meu... Tá ativadinho. Bom,
Então, só continuando aqui, olha, então a gente tem essa representação desses filos, então, que a gente vai começar a tratar, certo? Então, os cordados, que tem desde tunicados, que a gente começou a ver, que são as assídeas, né? Também dentro de cordados, os céfalo-cordados, e agora, olha lá, craniata, né? Que vai possuir, então, o crânio, né? Então, craniata nós temos aonde? Desde esse pontilhadinho vai pegar aqui, nós vamos ter de feiticeiras, lampreias, até então os gnatostomados, né? Que são com maxilas, né? Que vão possuir então essa maxila. Nós vamos tratar de todos os peixes daqui para frente, tá? E vertebrata, olha lá, né? Agnata, vertebrato sem maxila, a gente tem aqui, ó. Então, representando os agnatos aqui, até esse momento aqui, fora outros peixes. Então, nós vamos ter agnatos sem a maxila, nós vamos ter feiticeiras, lampreias, né? E outros, o conodonte, por exemplo, já extinto, né? E os tracodermes já extintos também. Vamos falar aqui dos tracodermes também, tá? Então, esses são agnatos. Quando a gente falar desses outros vertebrados, é porque eles já são possuidores de maxilas, então. Então, formas extintas, né? Nós temos os tracodermes e desses, a partir desses, nós temos, então, animais agnatos, tá? Aquáticos, peixes aquáticos, agnatas, que existem essas formas atuais. E quem são? São os ciclostomata, tá? Que é, então, estudado dentro dos agnatas, que a gente já vai ver. Olha que não vai aqui. Então, para falar um pouquinho de ostracodermes, então, que são que é esse grupo, então, já extinto, e que também era um peixe agnato, tá? Então, ostraque quer dizer concha e mais derma, que quer dizer pele. Então, uma pele ali que forma, né, uma concha externa, né, que protegia, então, esse peixe, tá? Então, agnata nada mais é que sem maxila ou mandíbula que seja, ok? Diversas linhagens nós tivemos desses peixes, né? E agora são representados pelas lampreias e pelas feiticeiras. Vão desde 2 centímetros a 2 metros de comprimento, são filtradores de fundo, ausência de nadadeiras pares, né? Que a gente já tinha falado. Essa presença de osso, principalmente não nos atuais e também nos ostracodermos, né, que são extintos, essa presença de osso estava mais relacionada a quê? Ao esqueleto dérmico, tá? Então, eram verdadeiros escudos mesmo, e que eram articulados. E formava essa armadura óssea aí, ou placas, ou até mesmo escamas bastante rígidas, que então fazia a cobertura externa desses peixes, tá? Porém, não existia, lembrando sempre dessa maxila aí na boca. A evidência mais antiga dos ostracodermos, né, que apareceram há 550 milhões de anos no Cambriano, então. Extintos há cerca de 360 milhões de anos, então, estiveram presentes na Terra há um bom tempo e que temos, então, né, esses registros fósseis, então, desses animais, tá? Nadadeiras dorsais e ventrolaterais mais derivadas do que as feiticeiras, né, que nós temos hoje, e originou, então, gnatostomados, né? Então, tem alguns parentescos aí, que depois nós vamos ver mais à frente, com os peixes de maxila. Então, aqui a gente tem esse exemplo desse ostracoderno primitivo, tá? Não só uma espécie, são várias espécies, então, mas que a gente pode notar, então, essas placas, então, bastante fortes, tá, gente? Aqui, e que a gente diz que normalmente
os apêndices aí, ou seja, né, as nadadeiras não eram pares, então, tá? Então, a gente ou só tinha, né, uma nadadeira pélvica ou uma nadadeira dorsal, mas nunca pareadas, então, tá? Dificilmente pareadas. Os tracodermes, olha, o que então nós não tivemos, né? O que limitou bastante a diversificação desses peixes, né? E até mesmo com que eles chegassem até nos dias de hoje, foi o peso realmente dessa armadura que eles portavam e a ausência de nadadeiras pares, né? Que é lógico, vai otimizar bastante o nado desse animal, fazer com que ele se movimente com maior facilidade, que vá para mais longe, né, em busca de alimento e das suas necessidades. Então, limita a locomoção e também a ausência de maxila, que faz com que esses animais tinham restrições em relação à alimentação. Se não tem a maxila, não ocorre, então, o poder da mordedura, né? Então, o que acontece? Geralmente eles estavam mais limitados a fazer a sua alimentação através de microfagia, isso é, comer pequenos alimentos, pequenos, ou até mesmo fazer uma filtração de pequenas partículas ou pequeninos animais ali para sua alimentação, tá? Os únicos descendentes, então, que temos de agnata hoje na nossa fauna atual são as lampreias e as feiticeiras, então, que continuam sendo peixes, então, sem a presença das maxilas. Bom, então vamos lá dar uma olhadinha, né, em quem são esses peixes sem as maxilas, né, que são que está presente dentro dessa superclasse agnata e que a gente determina, dá o nome desse grupo, então, como ciclostomata, né? Ciclo vem de círculo e estoma de boca. Então, essa boca desses peixes sem maxilas atuais que nós temos hoje, normalmente tem essa anatomia, né? Essa forma mais circular. Então, são os únicos sobreviventes de agnatos que nós temos hoje. Quais são as duas classes dentro do grupo de ciclostomata, que são agnatos? É a classe Cephalospidomorphi, que são as lampreias, e a classe Mixine, que são as feiticeiras, então. Aqui, então, nós temos, né, a superclasse, dentro da superclasse agnata, a classe Mixine, que são as feiticeiras, ou então chamados de peixe bruxo, tá? Então, a gente nota aí essa visão do corpo desse peixe, tá? Também não tem nadadeiras pares, continua ainda, né, aquele mesmo plano corporal de antigamente. A gente só não vê aquelas placas ósseas dos ostracodermos, né? Mas que nós podemos ver que não existe, então, essa presença de membros, né, ou de apêndices aí pares, e que também não vão possuir as maxilas, então, tá? Então, um peixe mais com um corpo parecido de serpente, tá? Não possui maxila, 60 espécies nós temos, então aqui uma visão, né, são fotografias mesmo desse peixe, tá? Que vocês podem observar. Podem chegar até 1 metro de tamanho, um pouquinho mais, e são alongadas, sem escamas, e nadadeira pares de coloração rosa e púrpura, né? Então, marinhas, vivem somente em ambiente marinho e são considerados o quê? Carniceiros do assoalho marinho. Então, normalmente, eles já procuram a sua alimentação em relação a peixes que já estão adoentados, estão morrendo, né? Ou podem se alimentar de crustáceos e anelídeos, né? Então, crustáceos um pouco menor e anelídeos menores também, que fica mais fácil, então, a sua alimentação, tá? Já devido a essa falta de mandíbula, tá?
E peixes moribundos também porque não oferecem resistência mais, né? Então, esses peixes chegarem próximos deles, tá? Glândula de muco na parede do corpo, então, esses peixes, então, produzem uma grande quantidade de muco, muitas vezes formam uma névoa bastante densa sobre o corpo desse animal, tá? Então, ela serve para proteção, mas também ela serve para reprodução, tá? Essa proteção, normalmente, esse muco é bastante viscoso, então acaba, assim, repugnando um pouco quem vem a predá-las, tá? E para reprodução, então, ajuda com que seja mais fácil, né, ali, essa reprodução e agregação dos ovos perto do corpo, então, do animal. Sem vestígios de vértebras, não temos ainda vértebras, apesar de ser tratado dentro do subfilo vertebrata, nós não temos presença de vértebras aí no corpo, tá? Existe sim esqueleto, mas ele então fica à base então de uma constituição fibrosa e cartilaginosa, tá? O crânio, constituído por uma bainha de tecido também fibroso, em vez de cartilagem, tá? Então, possui crânio, sim, por isso que está dentro do grupo craniata, mas que ainda não possui vértebra, por isso que a gente não fala que ele é vertebrado. As feiticeiras ainda aqui, olha, a gente pode ver que existe uma abertura anterior, abertura nasal, tá? Os olhos normalmente são degenerados, né? Então, não existe aí, recoberto por uma pele, a visão não é tão boa. Boca normalmente com duas placas, que a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó, que a gente vê essas duas fileiras, uma língua, né? Com duas fileiras de dentes, e ela vai servir bastante para raspar o corpo desses peixes, principalmente os peixes aos quais elas vão se aproximar para poder se alimentar deles, tá? E essa língua, ela é protrátil, isso ela pode se esconder, né? Existe aqui uma abertura da boca em que ela pode ser recolhida e pode ser distendida também, tá? Então, olha lá, esses dentes, né? Então, ela se fixa nesse peixe que já está moribundo e elas, então, podem aí beliscar suas presas, né? Então, normalmente já debilitadas, como a gente falou, né? Então, esses peixes já estão quase morrendo, então esses dentes vão penetrar nessa vítima para poder formar, então, uma ferida ali, até que elas possam chegar mais próximos às entranhas, tá? 1 a 15 aberturas de cada lado do corpo, que a gente pode perceber aqui, tá? Do outro lado, da mesma forma. Essas aberturas aí, ó, correspondem às brânquias internas, então, que esse animal vai ter, tá? Só que o mesmo número que eu posso ter de 1 a 15 aberturas, né, no corpo desse animal, em ambos os lados, muitas vezes o que acontece? Elas podem não corresponder ao mesmo número que vai ter pelo lado de fora. Eu posso ter de 1 a 15 interna, mas por fora eu posso ter até mais ou menos do que isso aqui também, tá? Então, nem sempre, se eu tenho 15 aberturas internas, eu posso não ter 15 externas, tá? São isoesmóticos, então, gente, tanto faz eles estando em ambiente marinho, eles não têm essa necessidade de regular, então, né, as necessidades aí fisiológicas do seu corpo em relação à concentração de água desse ambiente, tá? Então, normalmente eles são isoesmóticos e não, a sua fisiologia não é necessário que eles acabem tendo esse tipo de regulação. São monóicos, então,
vão possuir os dois sexos, então, tá? Aqui também, para a gente dar uma olhadinha, a gente tem uma representação desse animal, como se tivesse fixado, então, no corpo de uma presa, tá? Então, aqui como se fosse o corpo do peixe, esse animal se fixa lá, e uma outra forma que ele tem de se alimentar é o quê? É fazer um nó no seu corpo. Então, ele faz esse nó, e esse nó vem deslizando no corpo, e ele está com a boca presa, com essa língua que tem essa dupla fileira, tá? Então, esse nó vem deslizando no corpo, e vem sempre com maior força em direção ao corpo do peixe. Quando chega próximo aqui, ele faz aquele blaf. Então, o que acontece? Ele pode sair, então, com pedaços aí de pedaços do peixe, então, na sua boca, e ele pode fazer, então, a deglutição desse alimento. Entrou mais alguém aí? Está conseguindo? Vou só interromper um instantinho. Conseguiu entrar aí certinho? Está me ouvindo, Maria? Qualquer coisa me avise. Opa! Espera aí, gente. Não é esse. Eu abri o PDF. Deixa eu ver. É esse aqui. É esse mesmo. Bom, então vamos passar. Eu tive que sair rapidinho aqui. Não sei se você estava falando comigo, eu vi que você estava falando com a Maria. Não, acho que é a Maria. Eu habilitei ela alguma coisa aqui, agora nem sei o que foi, mas tá gravando ainda, né? Tá. Não dá nem para eu enxergar mais aqui. Bom, a outra classe que nós temos também dentro de agnatas, então, que são peixes que não possuem a maxila, é a classe Cephalospidomorph, né? Que são as lampreias, ou também chamado de petromizônios, tá? Então, é bem parecida também, né? Com as feiticeiras lá, mas quando a gente olha na boca já é um pouquinho diferente. Essa aqui, sim, né? Já remete bem àquele nome de ciclostomata, né? Que tem a boca redonda. Essa tem essa boca bem mais arredondada do que aquela. Acho que talvez vocês se lembram lá do laboratório de zoologia, que tem aquela maquetezinha, né? Que o pessoal fez e que é bem parecida com esse desenho. Se basearam, então, nesse peixe, então, nessa lampreia, tá? Então, aqui nós temos a lampreia, tá? E aqui nós temos uma larva, então, de lampreia, que é chamada de amocete. Então, vamos dar uma olhadinha, então, nesse grupo aqui, 40 a 50 espécies, e também aí, olha, tamanho até 1 metro, mas como a gente falou, tem as exceções, podem chegar até 2 metros, né? Semelhantes às feiticeiras, mas diferente em alguns outros aspectos, então, tá? Tem estruturas vertebrais primitivas, chamadas de arco-alhos, sendo que a gente não tem essas estruturas vertebrais, então, nas feiticeiras, né? Então, são elementos esqueléticos, mais esqueléticos, cartilaginosos e fibroso também, tá? Então, nada ainda de ossificado nesse grupo também, tá, gente? Homólogo a quê? Aos arcos neurais dos vertebrados com maxila, então, tá? 7 pares de bolsas branquiais abertas para o exterior, então nós temos, né, 7 são 14, então são pares, né? Para que essa água, então, do ambiente entre, tá? Entre e saia também. E permita o quê? Permita essa ventilação intermitente, que vai auxiliar, então, a entrada e a saída, né? Intermitente a todo momento. Entra e sai, trazendo também o gás oxigênio, que é para a respiração, então. Também, olha lá, são parasitos de peixes ósseos na maioria das vezes, tá? Fixam e raspam uma ferida rasa
e exudante no tegumento do hospedeiro. Aqui, não necessariamente esses peixes procurarão, as lampreias procurarão peixes que estão moribundos, não, tá, gente? Peixes saudáveis mesmo. Eles fazem essa ferida rasa e ficam se alimentando por muito tempo desses peixes, sem até mesmo querer que eles morram. Por quê? Nem sempre, como parasito, a intenção dele é matar. Então, ele vai lá parasitar esses peixes ossos e muitas vezes esses peixes, né, continuam a sua vida e com as lampreias ali grudadas e se alimentando deles aí, tá? Então, uma boca circular com espinhos cônicos e córneos, como a gente viu na figura anterior aqui, olha. Então, uma presença dessas carreiras aqui de dentes bem robustos, tá? Uma estrutura que também é protrátil, isso é, ela se expande, né? Sai e também ela pode retrair, semelhante a uma língua recoberta de espinhos, então. E essa boca, então, ela vai permitir que a lampreia fique fixada e promova também uma abrasão, uma ferida aí no tegumento desses peixes onde eles vão se alimentar, tá? Por isso que elas são consideradas parasitas e ectoparasitas. Por quê? Parasitas de fora do corpo do animal, tá? Uma glândula oral com anticoagulante. Isso é necessário porque se ela fica ali, provoca aquela ferida, né? E ela quer ficar se alimentando aos pouquinhos, ela tem que ter alguma coisa que ajude o quê? Que esse exudado, né? Esse líquido que está, então, alimentando ela ali, não pare de ser fornecido para ela. Então, por isso que tem um anticoagulante para que ele flua, né, incessantemente, então, para o seu trato digestório. Trato digestório simples, olhos grandes e fotossensíveis, então, sensível à luminosidade, né, vai ser possível, então, essa conexão aí com os graus de luminosidade. Olho ou corpo pineal, né? Um olho pineal, às vezes é uma única mancha, um olho que existe e que ele está relacionado a quê? A regulação de ciclos vitais. É chamado de olho, porém, não é para visão em si, mas sim uma estrutura que ele está ali condicionada à regulação de ciclos como sono, né? De controle de atividade sexual e para reprodução em si, tá? Os canais circulares, que a gente já falou, né? Que é toda esses locais de entrada e saída de água, e não vão produzir muco, como a gente falou, então, das feiticeiras. Não existe a produção de muco. Esse grupo também, gente, são anádromas, né? Então, são consideradas anádromas. Isso é, vão sair do local onde eles estão, que é o ambiente marinho, e vão para a água doce para se reproduzir. Isso não acontece só com elas, mas acontece com outros tipos de peixes que a gente conhece, que saem no momento da reprodução para fazer isso em ambientes de água doce. E aí sim, logo depois que esses peixes, né, eclodem, aí então eles começam a voltar para o ambiente marinho e dentro do ambiente marinho é que eles acabam se desenvolvendo, tá? Bom, sexos separados, então são dioicos, então precisamos dos machos e das fêmeas e ambos vão para esse ambiente, então, marinho, de água doce, logo após eles estarem na maturidade sexual, voltam para a água doce, lá eles se reproduzem e aí esses filhotes voltam, tá? Sem a mamãe e o papai? Sem a mamãe e o papai, tá? Então, eles morrem após uma única reprodução. Então, é tudo muito cansativo. Uma grande parte de espécies que fazem, né, esse retorno
para ambiente de água doce, para fazer a reprodução, o gasto energético, né, o gasto fisiológico que eles têm é tão grande que normalmente eles acabam morrendo após acontecer, né, todo o processo da reprodução. Mas isso nem é muito problema, porque existem uma produção de ovos bastante grandes, né? O que acaba, então, compensando essa morte desses adultos que foram para se reproduzir. As larvas também são bastante diferentes dos pais, são chamadas de amocetes, né? Que é essa daqui, que a gente falou a princípio para vocês, que é a larvinha da lampreia. Então, aqui, ó, só para falar um pouquinho, mostrar um pouquinho dessas lampreias, né? De como elas se fixam, então, tá? Nesses peixes em que elas vão parasitar e fixam ali seus dentes para o quê? Para poder ficar, então, sugando, então, com essa faringe aí. É lógico que tem uma musculatura e uma língua, né? Córnea aí que ajuda a formar essa ferida para que ela se fixe e consiga fazer, então, a sucção desses exudados que a gente fala, né? Então, a língua aqui, ó, raspando uma ferida, né? Para raspar, fazer essa ferida para fazer a sucção e também para raspar ali pedaços e lasquinhas mesmo, tá? Aqui mostrando, olha, em momentos, né? Esse peixe aqui tá fixado nesse peixe, fazendo esse momento de parasitário aí para se alimentar. Aí nós temos aqui a representação desses peixes, então, que estão em fase de reprodução, tá? Então, em fase de reprodução, produzem lá os peixinhos, as larvas normalmente vão ficar, então, bentônicas, muitas vezes enterradas. Isso aqui acontece em ambiente de água doce, aqui não, tá, gente? Então, ambientes de água doce, então nós temos esse amocete se desenvolvendo mais em água doce, então ele fica dessa maneira, e logo, então, que elas estão mais crescidinhas, elas se deslocam novamente, olha, migrando em direção a lagos até chegarem ao mar mesmo, tá? Lagos e mar, então, elas são nectônicas, isso é, estão ali na correnteza da água ali, então, para viver, tá? Depois começa tudo de novo o ciclo, em época de reprodução, vão para lagos ou rios de água doce, se desenvolvem um pouco, voltam para o mar e assim por diante. Bom, em relação a animais, então, a esses peixes, né, sem maxilas, a gente falou que tem esses dois grupos de agnatos que nós temos representantes atuais, que são as feiticeiras e as lampreias, né? Então, nós temos esses dois grupos, que são a Cephalospidomorphe, né? As lampreias, e também a Myxine, que são os o peixe bruxa, tá? Ou as feiticeiras, né? A gente chama mais de feiticeira. Myxine e a Cephalospidomorphe são esses peixes agnatos atuais que nós temos hoje. Agnatos, lembrar, negação, gnato, maxila, então não tem maxila, ok? Bom, aí o que acontece? Nós temos aqui também uma representação, né, de quando existe aqui um ancestral de todos esses peixes, né, inicial aqui então, de vertebrata craniata, e nós temos aqui, logo aqui a gente vê os agnatos então, tá?
Então, agnatos aqui trazendo para os tracodermes, tá? E dentro desse funil aqui, saindo também quem? As lampreias, tá? Saindo daqui. Então, nós temos esses representantes aqui de peixes que não possuem a maxila, ok? Terminamos e falamos, então, desses agnatos. E agora, daqui para frente, nós vamos falar de indivíduos que são gnatostomados, tá? De peixes que vão possuir a maxila, então. Se a gente olhar um pouquinho mais aqui, olha, um pouquinho mais acima, então a gente vê ainda uma outra linhagem, tá? Também de vertebrata, saindo de vertebrata aqui, uma aqui a gnata, e aqui nós temos os gnatostomados. Então, possuidores de maxila. Logo aqui a gente vê, olha, tem placoderme, que também foi um peixe, tá? Encouraçado também, do Devoniano, tá? E que era um peixe que foi considerado um ancestral, então, de peixes condrites. Esse peixe era um peixe cartilaginoso. Então, nós temos ele daqui. Possuía a maxila, porém era um peixe dotado de um esqueleto cartilaginoso, tá? Ainda aqui, olha, nós podemos ver saindo daqui mais uma linhagenzinha aqui de gnatostomados, que nós temos quem, ó? Então, placodermes, e aqui tudo desse ramo, nós temos placoderme aqui, e dessa linhagem que surgiu placodermes, nós temos condrites, que são os tubarões e as raias que nós temos atualmente, e temos uma outra linhagem que vem aqui, que são as quimeras. Quimeras também são peixes condrites atuais. Então, os primeiros gnatostomados que nós vamos ver, além dos ósseos depois, nós vamos olhar esses dois grupos aqui de peixes gnatostomados e que são cartilaginosos, ok? Aí depois a gente mais para frente vai falar sobre outros peixes aí que são então peixes ósseos. Aqui só mostrando aqui principalmente esse grupo de peixes que são os acantódeos, tá? E que eles eram peixes ósseos, tá bom? Só que esses acantódeos também já não existe mais, tá? Eles são, também foram os primeiros peixes ósseos, mas que nós não temos hoje, atualmente, representantes desta linhagem aqui, tá? Temos representantes de outros ancestrais aqui, Sarcopterige, Actinopterige, que são peixes ósseos, porém os acantódeos, que também foram, né, apresentaram aí alguma coisa óssea, já não existem mais. Mas ele tem um pezinho meio que dentro de tubarões e que tem uma linhagem aí que não é ainda muito definida, a linhagem o parentesco, então, desses peixes cartilaginosos que a gente já vai dar uma olhada, tá? Bom, dentro desses peixes que agora vamos ver que são considerados peixes cartilaginosos, peixes com maxilas, né, ou mandibulados, a gente tem extinto o placoderme, que a gente falou, né, que é esse aqui, tá? E temos a cantóide, que a cantóide também foi um peixe ósseo. E dentro desses peixes cartilaginosos, que era o placoderme, que já é extinto, o que nós temos hoje, que representa peixe cartilaginoso, são os condrites. Dentro de condrites, nós vamos ver tubarões, as raias e as quimeras. E a cantóide, extinto, né? Mas nós temos hoje peixes ósseos, que são os osteites, tá? Então,
Após o aparecimento da mandíbula, nós temos placoderme, que não mais está presente. Mas aqui para frente, então, nós temos ainda peixes, então, que são cartilaginosos, que são tubarões, raias e quimeras. E mais para frente, já com o esqueleto ósseo, a gente tem acantódeos e os dois grupos de peixes importantes que a gente vai olhar depois, que é actinopterige e também sarcopterige. Bom, dentro então, daquele grupo extinto que são os placoderme, né? A gente tem aqui esses peixes representados, então. Placo quer dizer placa e dermis pele. Então, existia placas aí, né? Escudos também em forma de placas, tá? Recobrindo parte do corpo, mas não todo, tá, gente? Então, um espesso escudo ósseo aí recobrindo parte do corpo e a primeira aparição, então, de material ósseo, mais externamente, tá? O restante com escamas ou então nu. Nu quer dizer o quê? Sem escamas, somente a epiderme, mas ela sendo lisa, sem presença de escamas, tá? Primeiros com maxila, então, apêndices pares também apareceram e a bexiga natatória também apareceu nesses primeiros grupos aqui dentro dessa classe extinta. Dentes com projeções dos ossos dérmicos, então. Então, a gente já tem a presença de maxila, né? E isso, o quê? Também propiciou, então, a presença de dentes, tá? Nessas maxilas. Então, temos alguns representantes aqui, olha, né? Desses placodermes, e que eram bentônicos, isso é, viviam mais rente ao substrato, tá? E nós tínhamos também outros grupos, que é a artrodira, né? Que eram já predadores e chegavam até 10 metros de comprimento, gente. Então, predadores, já devido a essa novidade da presença da maxila, da presença de dentes aí, né? Que facilitou, então, predar, né? Se alimentar mais fartamente. Estão aqui mostrando um pouquinho, né, o fóssil dos placodermes no período siluriano, então, cerca de 450 milhões de anos. Estão apresentando aqui, ó, em partes, né, em uma parte do corpo, apresentando essas placas, então, já recobrindo o corpo, tá? Algumas pesquisas sugerem que o ramo, então, desse grupo de placodermes é provavelmente o ancestral dos modernos gnatostomados, né? Que a gente tem, os peixes com mandíbula. Fóssil de 419 milhões de anos de um placoderme chamado Entelognathus, apresentava estrutura óssea, né? E outros detalhes anatômicos aí associados a peixes cartilaginosos e até mesmo os ossos, demonstrando a ausência de um esqueleto ósseo em condrites, tubarão, raias e quimeras, e que é uma característica derivada. O que trazia bastante, né, uma dos caracteres desse peixe que trazia era o órgão do clasper, tá? Aqui embaixo, que é uma nadadeira modificada nos peixes cartilaginosos hoje, como tubarão, raias e quimeras, e que poderia ter sido uma nadadeira, tá? E que essa nadadeira se tornou, então, um órgão reprodutor, tá? Então, chamado clasper. Esses peixes primitivos, então, os placodermes, apresentavam isso, que era o que levava, então, também a acreditar que existia esse parentesco, então, desses peixes extintos, cartilaginoso, com os cartilaginosos hoje ainda atuais, tá?
Então, por muito tempo se cogitou a possibilidade que os tubarões fossem descendentes dos placodermes, mas evidências hoje não suportam mais esse suposto relacionamento direto. Tal ideia do relacionamento evolutivo foi estabelecido porque os tubarões e os placodermes apresentavam o clasper, né, que foi dito, órgãos alongados e cônicos com formato de duas pequenas nadadeiras que funcionam como auxiliador na cópula. Os claspers nos placodermos não são homólogos com os de peixes cartilaginosos, isso é, não sendo homólogos, né, a gente leva a crer, então, que não tem a mesma formação, então, embrionária, tá, gente? Então, poderia não ser um caráter, uma característica que a gente poderia associar que os placodermes, então, fossem os ancestrais, então, dos peixes cartilaginosos atuais, tá? A semelhança entre as estruturas revelaram ser um exemplo de evolução convergente, estruturas semelhantes presentes em organismos sem relação. Então, isso quer dizer o quê? Que seria uma evolução convergente, os dois grupos apresentarem clasper. Então, seria o seguinte: dois grupos de peixes, mas que descendem de um ancestral diferente, mas que em um momento convergiram, então, né, durante a evolução, convergiram, porque aquela estrutura trazia, então, uma vantagem, né, principalmente que está relacionado à reprodução. O clasper, depois nos tubarões, quando a gente estiver vendo, vocês vão ver a estrutura melhor, mas ele ajuda o macho a se fixar na fêmea durante a transferência, então, do sêmen, né? Então, o que aconteceu no máximo, mas que em muitos livros a gente traz, trazido ainda, que os peixes cartilaginosos que nós temos atual, tá? Descendem dos placodermes. Mas aqui que aos poucos, então, né, devido a isso, eles só levam em conta que a única coisa é que houve uma evolução convergente e devido a isso, né, a essas estruturas se tornarem com a mesma finalidade, né, esses dois grupos, então, foram colocados juntos, né? Mas que isso não traz, então, nenhum tipo de parentesco. Somente durante a evolução, essa característica se fundiu nesses dois grupos porque era benéfica, tá? Bom, e a cantode, que a gente falou também, que é um grupo de peixes, então, que eles foram os primeiros, são extintos, e que foram os primeiros a apresentar, então, realmente serem vertebrados, então, tá? 443 milhões de anos, então a gente teve a presença, né, de microfósseis de escamas, que foram identificadas pertencendo a um grupo de peixes com mandíbulas, tá? Então, marcam a primeira aparição dos verdadeiros gnatostomados, então, dentro desse registro fóssil. Então, a gente pode dar uma olhadinha, eles também têm até alguma semelhança, um pouquinho com os tubarões de hoje, também trazem alguma coisa em relação a isso. Os fósseis indicam que peixes com mandíbulas inegavelmente pertencente ao clado dos acantódeos primitivos se tornaram mais evidentes no início do Siluriano, explodindo em diversidade no início do Devoniano, então. Acantódeo ou tubarões espinhosos, né? Então, foi o nome que esses estudiosos deram quando encontraram esses fósseis, então, de acantóide, tá? Acharam bastante grande essa semelhança, tá? Então, por isso que deram esse nome aí
né, mais popular de tubarões espinhosos. Então, uma classe de peixes que já são extintos, que compartilha alguns recursos com peixes ósseos e também com os peixes cartilaginosos. Na forma, se assemelha com tubarões, mas sua epiderme está coberta com pequenas plaquetas romboidais, como escamas de peixes modernos. Para começar, também não podemos associar que a cantóide, né, pode ser, então, um ancestral dos tubarões, uma vez que nós temos escamas dentro do grupo de tubarões e raias, né, dos grupos dos cartilaginosos, não sendo, então, dessa forma aqui, romboidal, tá? Então, a gente vai ver depois que as escamas dos cartilaginosos hoje, elas são placoides, tá? É quase que o único grupo que traz esse tipo de escama, então, tá? Eles provavelmente formam um ramo filogenético independente de peixes, que surgiu a partir de formas pouco especializadas e evolutivamente próxima de condrictes, tubarões e arraias, tá? Então, pode ter sido próximos aí durante essa evolução, mas que não podem ser levadas em consideração que eles tenham tido um ancestral comum, tá? Que é o que a gente pode ver aqui no esqueminha aqui, olha, que a gente vê os acantódios saindo quase que independentemente, né? Sem uma ligação direta, olha, com os peixes condrites, que são os tubarões, raias e as quimeras aqui, tá? Então, acantódios, placodermes, né? Quase são linhagens aí que não estão diretamente. Então, a gente tem meio que um pezinho saindo daqui, placodermes anotado meio que aqui, né? Então, a gente ainda não tem uma definição. Peixes, voltando a falar do grupo todo como Pisces, já que não é um nome também ideal para esse grupo de animais, tá? Não é um grupo muito natural, porque os peixes, existe aí muita discrepância ainda, eles têm muitas diferenças entre si, e ele não pode ser considerado um grupo monofilético, né? Vindo de um único ancestral próximo deles ali. Então, bem complicado, a taxonomia ainda estuda muito esse grupo de peixes, quem sabe daqui mais algumas décadas aí, né? Porque eu estou esperando desde que eu estudei para ter essa classificação dentro de peixes, né? Mais detalhada, e até agora a gente não tem muito, porque é um grupo extremamente diversificado e que torna isso muito difícil de se chegar à raiz da descendência, então, desses grupos, tá? Então, portanto, gente, trataremos desses grupos, né, e falar da ancestralidade, da descendência, da filogenia, do parentesco de peixes, conforme nós temos na literatura hoje, ok? Trouxe aqui algumas coisas para vocês em relação que eu falei dos placodermes, tá? Que não existe mais uma sustentação de placoderme ser o ancestral dos peixes cartilaginosos, né? Mas que nós vamos tratar como tal, tá? Porque nós temos dentro da literatura indicando aí, né? Esse pezinho dos nossos peixes cartilaginosos, né? Que são os tubarões, as raias e também as quimeras, sendo então tendo esse pezinho de ancestralidade vindo de ostracodermes, tá? Que já era um peixe então mandibulado, que já possuía maxila, então era um gnatostomado e que tinha a sua estrutura então
esquelética sendo constituída de cartilagem. Ficou entendido isso, gente? Senão a gente mistura bastante. Então, a gente vai seguir, né? Eu coloco sempre algumas coisas, o que hoje está se trazendo, e a gente acha muito mais em artigos, né? Falando que, hoje não vale mais dizer isso. Então, por isso que eu trago, tá? Mas que dentro da nossa literatura, se vocês forem ver lá, então vai estar dizendo outra coisa. Ostracoderme é o mais possível ancestral dos peixes cartilaginosos atuais, né? Aí vai ficar aquela dúvida para quem às vezes não assistir a aula, por isso que é sempre bom estar assistindo, para que vocês me escutem falando, né? Então, dessas disparidades aí que a gente vai apresentar, né? Como sendo aparentado de um grupo, né? Descendendo de um grupo, mas que, devido a esse fato que eu falei para vocês, que é bem complicado da gente lidar com peixes, né? Que ainda não tem nada ainda fixado para mostrar, então, para a gente como é essa classificação de peixes, porque a gente já até comentou que é uma diversidade tão grande, né, que é impossível, né, no momento sair uma coisa tão rápida aí de uma estruturação aí, de uma organização da classificação, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eu falei aqui, gente, aqui, né? Parei aqui. Provavelmente forma um ramo interonético, independente, tá, especializado. Gente, eu só vou fechar essa, que falta 1 minuto, e a gente abre, só tem mais um restinho, beleza? Já já a gente volta. Beleza.